A parada é a seguinte: as teorias da conspiração mais bizarras do futebol, vídeo do Storybowl Futebol. Vem comigo, vamos ver isso aqui. Quais são aquelas histórias do futebol meio, sabe, história que ninguém acredita? Ou será que você acredita nelas? Vem comigo aqui, Storybowl Futebol costuma ser muito bom. Bora! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse mês, nós iremos ver as maiores teorias da conspiração da história do futebol. Uma teoria da conspiração é uma especulação de que um evento ou resultado foi secretamente forjado por um grupo de pessoas. Eu só consigo pensar na CPI lá da Copa do Mundo, que gera momentos incríveis. Vamos ver o que mais que aparece aqui. Pessoas para atingir um objetivo. Essas teorias existem aos montes no mundo e, evidentemente, dada a influência e poder que tem o futebol, ele não escapa delas. Mas antes de começar o vídeo, peço para você se inscrever no canal, pois faltam menos de 10 mil inscritos para a gente alcançar os 300 mil, e 60% de vocês que assistem não são inscritos. Se por acaso você tá aqui e ainda não é inscrito lá, pô, Storybowl Futebol, o link vai estar aqui na descrição. Pelo amor de Deus, o canal é realmente bem bom, dá uma moral, tá ligado? Todo mês você tá aqui vendo os vídeos e ainda não tá inscrito. E se inscreve aqui também, que não custa nada. Caso você esteja aqui todo dia e ainda não tá inscrito, se inscreve aí também. Já passou da hora, Mas né? rapaziada, antes calma aí, porque temos novidades. Seguinte, a GoCase lançou coleção nova e tá realmente bem bonita. Eles lançaram as novas coleções de time, tanto de garrafa quanto de copos e até capinhas de celular. E mano, na moral, essa aqui eles acertaram muito, isso aqui tá muito bonito. E tem do seu time também. Obviamente eu tô mostrando aqui do Vasco e tal, porque vocês sabem que é o meu time, mas tem do seu, seja lá o Corinthians, o Flamengo, o Palmeiras, o Ceará. Tem do seu time, tá ligado? Dá uma olhada lá no site, mano, eu duvido que você não vai gostar de pelo menos um produto do seu time, tá ligado? É muita coisa bonita, de verdade. Olha só, nas capinhas de celular, eu já uso uma aqui do Vasco, que é deles, tá ligado? E eles me mandaram mais duas. Mano, pô, muito bonita. Essa aqui é meio detalhada, ela tem várias coisinhas aqui maneiras aparecendo, tá ligado? E temos uma outra novidade também. A GoCase também vende coisas, produtos femininos, tá ligado? Como, por exemplo, essa bolsa aqui, que eu vou dar pra minha mãe, que inclusive tem o nome dela, da minha, e você pode comprar pra sua mãe e dar o nome, né, da sua mãe. Porque seria esquisito você colocar o nome da minha. Mas enfim, cara, a bolsa é muito boa, muito bonita. Tá aqui preta, mas você pode escolher a cor lá. Dá uma pesquisada no site, talvez você presenteie sua mãe, sua namorada, enfim. Use o meu cupom, que é esse que tá aparecendo aqui embaixo. Agora não são mais 5% de desconto, agora são 10, é o dobro. Enfim, entra lá, boas compras, é nóis, tamo junto. Link aqui embaixo na descrição. E agora sim, vamos voltar pro nosso vídeo. Bom, recados dados, então chega de enrolação e põe seu chapéu de alumínio, porque vamos ver as mais macabras teorias da conspiração da história do futebol. O olho que tudo vê aqui dentro do ar, aqui, ó. Um olho treinado para caçar mensagens subliminares. Vem comigo, isso é Josão Futebol. Eu conheci um mano que era bem dessas loucuras, tá ligado? Eu tenho contato com esse tipo de coisa. Convulsão do Ronaldo de 98. Se soubéssemos o que aconteceu, ficaríamos enjoados. Brasil e França chegavam à grande decisão da Copa do Mundo de 1998. A seleção brasileira defendia o título buscando o pentacampeonato, enquanto os donos da casa sonhavam com seu primeiro campeonato mundial. O Brasil era considerado amplo favorito tanto por ser o atual campeão, quanto por ter o melhor jogador do mundo no time. Porém, poucas horas antes da final, sai a notícia que Ronaldo havia sido cortado da decisão e Edmundo começaria entre os 11. Inicialmente, se dizia que foi por uma lesão no tornozelo. Depois, os boatos eram de que foram problemas estomacais. Cara, é que a gente não viveu, tá ligado? Eu, pelo menos, não tenho idade pra ter vivido. Mas imagina na época, quando saiu de fato a notícia que não, o Ronaldo, na verdade, ele teve uma convulsão. Imagina, tipo assim, véspera de final de Copa. Final, né? Nem começo da Copa, final de Copa. Imagina que teve um problema com o Neymar, com o Vini Júnior. Mas qual que é o problema? Não, então, é que ele convulsionou. Você fala, quê? Não, calma aí, eu tava esperando, sei lá, problema no joelho, problema no todo. Ele convulsionou? Tipo, ele quase morreu? Sim, ele quase morreu. Tipo assim, um jogador normal, jovem, saudável, ele quase morreu? É, ele quase morreu. Imagina que loucura. Mas passados 30 minutos, a escalação é alterada novamente e Ronaldo é a teoria de que a Nike que escalou ele? Volta ao time titular. O que aconteceu foi que na tarde do dia da decisão, Ronaldo foi tirar uma soneca em seu quarto, quando de repente começou a convulsionar. Seu companheiro de quarto, Roberto Carlos, viu a cena e desesperou. O mano falou aqui no chat, pô, convulsão pode acontecer com qualquer um, pior que pode. Só que sabe aquilo, tipo assim, parece que jogador é um ser humano à parte.
É muito raro você ver falar que jogador perdeu o jogo porque tá gripado com febre. É muito raro. É muito raro. Normalmente o jogador machuca nervo, músculo, qualquer, sabe, distende isso, é eliciado não sei das quantas, é o quinto metatarso. Você não vê jogador, não, hoje ele tava com febre, ele não pode jogar. É muito raro. É raro, acontece, mas é raro. Então você pensar que, não, o cara, sei lá, teve um infarto. Você fala, não, como assim? Infarto? Não, aí não, hein? Aí, igual, acho que é na Copa de 2010 que o Xabi Alonso, ele teve um problema no banheiro, ninguém fala, ninguém nunca divulgou o que que era, mas ele cortou, acho que a perna, a coxa, alguma coisa assim, teve que dar tipo 10 pontos, tá ligado? 10, 15 pontos. Não é o tipo de coisa que você tá esperando. Do nada, sabe? Umas bizarrices assim. Esperado, chamou os É o tipo de coisa que acontece com a gente, normal e tal. Pô, quem nunca conheceu um idoso que caiu no banheiro e quase morreu? Idoso ama fazer isso, não sei o que acontece. Mas jogador não, pô. Jogador a gente não espera esse tipo de coisa, mas eles são pessoas normais que podem acontecer com eles a qualquer momento. médicos. O craque, então, foi levado ao hospital. Porém, nenhuma normalidade foi encontrada e Ronaldo sequer se lembrava do acontecido. Perfeito. Quando ele volta do hospital com a equipe já no vestiário e pronta Teve o caso do Eriksen também, pois é, a mesma coisa. pra final, ele diz que tá bem e quer jogar. O médico da seleção e o técnico Zagallo optam por não barrar, o que do ponto de vista médico era uma decisão no mínimo peculiar. Por isso, Edmundo volta pro banco e Ronaldo joga mesmo depois desse episódio. Imagina pro Edmundo, tá ligado? Caralho. O cara quase morre, mesmo assim ele não dá espaço, aí é foda. Foi notório que o craque não estava em sua melhor forma. E o Brasil, completamente apático, levou 2 gols de cabeça de Zidane no primeiro tempo e mesmo com um homem a mais, ainda sofreu o golpe de misericórdia aos 92 minutos. A França aplicava um sonoro 3-0 nos favoritos e era a campeã do mundo pela primeira vez em casa. Todos esses acontecimentos nebulosos momentos antes de uma final de Copa foi algo sem precedentes na história. Do nada, o melhor do mundo tem uma convulsão horas antes de uma final de Mundial e É pouquíssimo provável, mas é possível. mesmo assim ele joga. O que realmente aconteceu nos bastidores desse Brasil e França é provavelmente o maior mistério da história das Copas. Muitas teorias da conspiração Vamos ver se é a teoria de que a Nike que obrigou ele a jogar. surgiram para explicar o fracasso brasileiro naquele jogo. Primeiro, qual seria a explicação para a convulsão de Ronaldo? Sintoma que nunca tinha lhe ocorrido nem antes e nem depois. Surgiram especulações sobre um possível envenenamento por um cozinheiro francês, mas não existe nenhum fundamento para acreditar nisso. Outra teoria diz que elas foram consequência de uma reação a infiltrações de xilocaína, um anestésico usado para aliviar dores nas pernas, algo que foi prontamente negado pelo médico da seleção. Por isso, a versão mais aceita é de que foi consequência do estresse. Dito isso, por que mesmo assim ele jogou? O médico colocaria sua carreira em risco dessa forma? Arriscaria a vida do atleta para que ele entrasse em campo? E é aí que entra outro personagem dessa história. A Nike. A Nike. Desde É isso Em mesmo. 1996, a Nike é fornecedora de material esportivo da seleção. Além disso, a jovem estrela Ronaldo assinou um contrato vitalício com a fornecedora em 1994. Não é segredo para ninguém que a empresa norte-americana tem um poder imenso na confederação. O próprio Edmundo declarou que, abre aspas, pessoas da Nike estavam na concentração 24 horas por dia, como se fossem membros da equipe técnica. Fecha aspas. Em 98, o atacante teve uma conversa vazada onde insinuou o grande poder de influência da fornecedora sobre a seleção. Que é uma coisa verdadeira, mas é uma coisa não especificamente, eu não vi isso especificamente na final. Tem um contrato que o Ronaldo tem que jogar todos os jogos de 90 minutos. Tem isso. Os superiores da Nike, acho que não chegaram nem a tomar conhecimento do fato antes do jogo. Cara, sabe o que é foda? Tipo assim, a gente pode pensar pelo ponto de vista que o Edmundo era um jogador que tava lá dentro, então ele viveu, ele sabe do que ele tá falando. Mas assim, conhecendo hoje, eu sou Vasco, tá ligado? Conhecendo a pessoa Edmundo, sabe, o jogador aposentado Edmundo, o Edmundo me parece o cara que acreditaria porque alguém falou pra ele. E ele me parece o cara que abraçaria uma teoria de conspiração porque ele é isso. O Edmundo é um cara que, eu não sei se ele é a pessoa mais sensata do mundo. O Edmundo não é o cara que, tipo assim, não, eu fui atrás pra ter certeza absoluta do que eu tô falando. O Edmundo
O Edmundo, assim, pra ele ter ouvido e acreditado sem nem se perguntar muito, não custa nada também não, tá ligado? Mas que a Nike tem uma força de apoio, tem. Negociou, não teve intermediário, negociou direto com o presidente. Quer dizer, o presidente que levou a porcentagem da negociação. Que, tipo assim, igual, que dá pra imaginar que, pô, os caras tinham gente lá no dia a dia da seleção. Isso aí quase certeza. Agora, se essa galera, por exemplo, disso aí, pra essa galera obrigou o Ronaldo a jogar, aí já é um salto, opa, tá ligado? Aí já é outra coisa. Então, pô, uma coisa é eles estarem ali no vestiário e tal, que eu imagino que é praticamente certeza que é verdade. Agora, obrigaram o Ronaldo. Aí eu já não sei, Isso corrobora com a tese. Assim, pra quem não manja mais ou menos quem que é o Edmundo, abre o canal dele no YouTube, vê, tenta contar quantas vezes ele escreve errado o nome de jogador. O Edmundo, para escrever Coutinho, porque o Felipe Coutinho tipo, é PH e tal, é um nome meio esquisitinho, tá ligado? Assim, o tanto de erro, ele já escreveu o Felipe Coutinho de umas 15 formas diferentes e nenhuma delas tá certo. Então, assim, com todo o respeito do mundo, o Edmundo é um cara mais tipo assim, questionável. Eu não sei se eu confio tanto na palavra do Edmundo, tá ligado? Tese de que, na realidade, existe até um meme disso, que toda vez ele escreve Coutinho de uma forma mais bizarra que a outra. Ele foi escrever Lloyd, ele escreveu Lorde, tá ligado? E assim, não é querendo tirar o maluco pra merda, mas me parece alguém que eu não sei se eu confio tão de bate-pronto, sacou? Não é aquele cara que... Porque tem jogador que você vê que o cara sabe do que ele tá falando. E tem cara que já te deixa meio em dúvida. Ele seria essa segunda opção. a Nike influenciou para que o atleta entrasse em campo. O Osmano falou, não, mas ele faz isso pra viralizar. Então, mas não viraliza, né? É só erro mesmo. É só erro. Não viraliza, então me parece mais uma, não sei se eu chamo de inocência, enfim, não é proposital não, sabe? Não é igual que o cara que fala besteira pra virar corte, não me parece ser isso não. Afinal, era o principal ativo da marca, e ele não poderia ficar de fora do jogo de maior exposição na carreira. E não é coincidência que a imagem que ficou eternizada após o apito final foi Ronaldo desolado, com suas chuteiras da Nike no pescoço pro mundo todo ver. Igual, o que eu acho dessa história? Alguém perguntou minha opinião? Ninguém, mas eu vou dar a minha opinião mesmo aqui. Mesmo assim, eu acho que era completamente normal o Ronaldo já sendo o melhor do mundo. Cara, eu tô bem, eu quero jogar. Vocês me deixam jogar? Eu quero jogar, eu quero. Imagina que é, sei lá, o Neymar hoje em dia. Se o Neymar fala eu quero jogar, a palavra do Neymar vai ser ouvida, porque ele é o Neymar. Ele tem voz no vestiário. Sabe, não é igual o Richarlison falando. Tipo assim, uma coisa é o Neymar fala, outra coisa é o Richarlison. O Ronaldo, ele era o pica da geração. Então, eu quero jogar. E aí, claro, a Nike vendo isso, deve ter ficado tipo assim, nossa, você vai jogar logo depois de ter uma convulsão? Você vai entrar em campo? Que pena, né? Nossa, não, acho que a gente tem que pensar nessa saúde. A Nike tava, assim, eu imagino que a Nike tava um pouco se fudendo pra saúde do Ronaldo. A Nike devia estar tipo assim, ele vai pro jogo, graças a Deus, tá ligado? Eu imagino que seja isso. Mas que, não, a Nike falou tipo assim, médico, libere ele. Aí eu não acho que seja esse o caso, não. Até porque senão também corria risco do cara machucar de vez e acabar a carreira dele ali, vai saber. Mas tem quem vá ainda mais longe. Há quem acredite que, na realidade, Ronaldo sequer sofreu uma convulsão, dando origem à folclórica frase: se as pessoas soubessem o que aconteceu na Copa do Mundo... Ah, mas aí tem que acreditar que ele tá até hoje contando uma mentira e tal, pá. E assim, cara, teoria de conspiração é um negócio ridículo até você acreditar nela. Porque muita gente acha isso aqui ridículo, mas outra teoria acredita, tá ligado? Então, assim... Normalmente você trata como lá que pessoa idiota, ela acredita nisso. Aí você vai ver se acredita em outra, tá ligado? ...do mundo ficariam enojadas. Tudo surgiu de uma corrente de e-mail. Igual, você tem gente... É um assunto meio nada a ver com nada, mas vai fazer sentido a comparação. Tem gente que não acredita até hoje do bagulho da facada do Bolsonaro. E você pode gostar, você pode não gostar, tá ligado? Mas tem gente que acredita que não tem facada. E aí, pra você acreditar nisso, você precisa acreditar que tem uma conspiração rolando com o hospital em Juiz de Fora. E eu moro perto de Juiz de Fora, que eu conheço mais ou menos, tá ligado? Que o hospital mentiu, que o Bolsonaro mentiu, que na verdade tinha uma outra cirurgia. E assim, cara, você gosta ou você odeia o cara. Mas você acreditar que não teve facada é meio, meio viajar demais. É meio... E tem gente que acredita. Tem gente que acredita que foi tudo fake. Com sabe? um Tem longo gente. texto afirmando com todas as letras que o Brasil vendeu a Copa de 1998. Os jogadores... Porque é aquilo, tu pode acreditar que a facada foi boa pra ele. O que eu acho que foi. Virou uma baita propaganda, tá ligado? E é isso. Agora, você achar que ele fosse... Que ele que, sei lá, pagou alguém, que nunca teve... Aí eu já acho que é ir um pouco longe demais. Inicialmente ficaram contrariados, mas foram convencidos após uma grande oferta financeira
e vantagens contratuais com a Nike, que seria parte do acordo. Mesmo assim, Ronaldo se recusava a participar, por isso foi cortado. Após ameaças de perder seu contrato vitalício, ele foi convencido a atuar. O acordo seria que o Brasil sucumbiria no gol de ouro, porém, a apatia dos jogadores durante o jogo fez com que a França dominasse e vencesse o duelo com facilidade. O título deu à França equilíbrio político em um momento de alta taxa de desemprego e crise, enquanto a Confederação Brasileira ganharia em troca sediar a próxima edição, e também caminho facilitado para o Penta em 2002. Sabe uma parada que é bom, já que a gente tá falando de seleção brasileira? Existia o Cajuru, que hoje é político, se eu não me engano ele é senador da República, acho que é isso. O Cajuru, antes da Copa de 2014, tem um vídeo dele falando que o Brasil tinha vendido, acho que a Copa de 2010, para poder ganhar em casa em 2014. Tinha essa teoria na época, tá ligado? Não, essa Copa tá vendida. Eu acho que ele fala isso antes da Copa de 2010. Tipo, não, essa Copa a gente não vai ganhar, a da África do Sul, porque a gente meio que combinou de ganhar de 2014 em casa. E aí, na época, eu imagino que muita gente acreditou. Tá ligado? Não, é verdade. Não é tudo um plano. O futebol é tudo um teatro. Não tá tudo combinado pra gente ganhar em casa, porque os políticos e tal, e pá. Tomamos 7-1. Deixa eu mostrar esse vídeo pra galera que nunca viu. Eu já mostrei aqui no canal, mas pra galera que nunca viu, tipo, esse é um dos clássicos, tá ligado? Vamos abrir aqui rapidinho. Cajuru. Opa. Cajuru. Essa Copa tá vendida. Vamos ver. Ó o vídeo em questão, ó. Junho de... E que estão aí eleitos. O Brasil vai ganhar a Copa? Isso antes da Copa da África. Eu acho que essa Copa não. É Copa, é negócio. Futebol, Cabrini, é negócio. Não se iluda. Essa Copa tá combinado pro Brasil não ganhar. Por quê? E quem vai ganhar? Qualquer um, menos o Brasil, para ele ganhar de 2014 aqui no Brasil. Eu acho que esqueceram de combinar. Assim, de fato, a gente não ganhou em 2010. Então, acertou a primeira parte. A segunda parte, eu acho que deu um pouquinho... Teve um 7-1 aí e tal. Acho que deu um pouquinho errado. Mas, enfim, isso é uma teoria de conspiração. E você vê, cara, olha só. Esse maluco aqui hoje, deixa eu até conferir o que ele é hoje. Se é senador da República mesmo. Cajuru. Senador. Olha só, tá aqui, ó. Cajuru, Jorge Cajuru, com seus óculos sempre esquisitos. Cara, esse maluco não é um qualquer. Esse maluco é senador da República. Só que ele não tinha preocupação do que ele ia falar na TV a ponto de afirmar uma teoria de conspiração. Ele afirmava como certeza uma mentira. Tá ligado? Esse cara tava na TV afirmando isso. E aí, anos depois, a gente fez o quê? Transformou esse maluco em senador da República. Isso aqui é o Brasil, viado. Isso aqui é o Brasil. Então, assim, cuidado com aquela pessoa que, nossa, ela vem e te conta uma verdade que, ó, ninguém quer que você saiba disso. Cuidado. Vai ver essa pessoa tá mentindo. Vai ver essa pessoa. Ela acredita. Talvez o Cajuru acreditava. Mas, assim, não é porque você acredita que é verdade. Tá ligado? Então, assim, calma. Cajuru ser senador da República é um bagulho que me pega. Que é isso? Enfim, vamos seguir. Essa teoria ganha força porque, em partes, o e-mail acertou. O Brasil realmente foi penta em 2002, sendo beneficiado pela arbitragem mas não foi Hexa em 14, hein? em pelo menos 2 jogos. Porém, o Brasil não foi sede daquela edição. Ele só voltou a sediar o torneio em 2014, sendo escolhido como tal em outubro de 2007. Uma semana após a final perdida, o site da CBF é hackeado e o texto fica exposto no site da entidade. Toda essa história desencadeou uma grande crise na CBF, chegando ao ponto de se abrir uma CPI para investigar o contrato com a Nike e o que se passou por baixo dos panos naquela final. Porém, essa foi encerrada em 2001, o Euricão da massa lá sempre tá nessa. sem nenhum avanço. E todos os jogadores e pessoas envolvidas negam veementemente todo o conteúdo daquele e-mail. Para corroborar aqueles que acreditam em alguma manipulação em favor dos franceses, ainda surgiu uma declaração de Platini, anos depois, que confirmou que o sorteio foi manipulado para que Brasil e França só se enfrentassem na final. Isso aqui eu ponho fé, tá? Também não vou ser tão inocente aqui de imaginar que não tenha nada. É igual eu falei, cara, a Nike,
Sendo sincero, tá? Até porque também, assim, é claro que não dá pra eu falar que eu sou igual ao Ronaldo Fenômeno, mas eu conheço um pouco dessa relação marca com a pessoa que às vezes é a vitrine do produto. Tipo assim, eu não acho que a Nike tenha obrigado o Ronaldo a jogar, mas eu também não acho que a Nike tava tipo assim, não, vamos poupar o Ronaldo, a saúde dele é acima de tudo. Assim, a Nike, quando ouviu que o Ronaldo ia jogar, eles provavelmente comemoraram. Ah, não, mas será que ele tá... Foda-se, assim, o lucro acima de qualquer coisa, normal. Argentina 6, Peru 0. Manipulação de resultados na Copa do Mundo de 78. Outra teoria da conspiração bastante Não conheço essa, não conheço. difundida é de que a partida entre a Argentina e Peru pela Copa do Mundo de 1978 foi manipulada. A Argentina sediava o torneio Não, mas é impossível. A Argentina faria algo de errado? Jamais. Argentina não. Um pessoal tão do bem. em meio a uma das mais sangrentas ditaduras militares do continente sul-americano. A própria escolha da Argentina como sede levanta suspeitas bem razoáveis. Afinal, o regime de Videla usou o Mundial para colocar panos quentes nos desaparecimentos e outras atrocidades que os militares praticavam. Eis que na semifinal se encontravam no grupo B os donos da casa com Peru, Brasil e Polônia. Todos jogariam contra todos e o primeiro colocado avançaria à final. Na primeira rodada, Brasil e Argentina ganham seus duelos. Na segunda, a Polônia venceu e, por consequência, tirou as chances de classificação do Peru, enquanto Brasil e Argentina protagonizaram a Batalha de Rosário. O jogo muito truncado terminou 0-0, mas ficou marcado mesmo pela pancadaria que aconteceu dentro do campo. Muito raro também, né? Um jogo que envolve a Argentina ter pancadaria. Muito incomum. Com esses resultados, o Brasil se colocava ligeiramente à frente pelo seu saldo de gols, e a vaga seria definida na rodada final, com os jogos marcados para acontecer simultaneamente. Porém, de forma inexplicável, a pedido da TV local, o jogo da Argentina foi adiado em 3 horas. Dessa forma, eles jogariam sabendo exatamente de quanto precisavam para ir para a final. Assim, é foda porque você ajuda um dos times. Mas faz total sentido, tá? Tipo assim, eu hoje trabalho com futebol, faço vídeo e tal. Pô, eu odeio quando tem 2 jogos grandes no mesmo horário, porque aí eu não vou conseguir ver os dois. Então, assim, uma TV pedir isso, beleza. Até aqui estamos em casa, tá ligado? O Brasil fez Até sua que parte suave. e venceu os poloneses por 3-1, fazendo com que a Argentina É que a Argentina já entra sabendo quanto ela precisa ou deixa de precisar, quantos gols, quanto saldo e tal. Mas enfim, até aqui tudo bem. precisasse de no mínimo 4 gols para se classificar. E adivinha o que aconteceu? A seleção portenha massacrou o Peru. 6-0 fora o baile. Pode crer. Vale lembrar que a seleção peruana não era ruim. Tinha chegado às semifinais porque liderou o grupo com a Holanda. Pô, esse aqui é bem mais possível do que aquele outro, tá? Esse aqui é bem mais possível. Mas, nos dias que antecederam essa partida, aconteceram movimentações bastante suspeitas nos bastidores que talvez explicassem o resultado. Fora a gritante alteração do horário da partida, teve também o fato do goleiro peruano Ramon Quiroga ser argentino naturalizado peruano. Anos depois, ele veio a público dizer que com certeza alguém ganhou dinheiro com aquela goleada. Outros jogadores daquele elenco também confirmaram. Aqui a coisa é outra. Aqui, rapaz... a história de que alguns dos companheiros deles foram comprados para fazer corpo mole, seja com dinheiro ou até com ofertas para jogar no futebol argentino nos anos seguintes. Relataram também que no pré-jogo o ditador Videla entrou no vestiário da seleção peruana e fez um discurso sobre a irmandade entre os dois países. Como se não bastasse, 10 dias depois da Copa, o governo argentino ainda fez uma generosa doação de $50 milhões e 35 mil toneladas de trigo ao... Ai, Argentina. Ai, Argentina. Ai, quem poderia imaginar? Logo os argentinos. Pessoas tão do bem, tão honestas, tão íntegras. Quem poderia imaginar? Enfim, essa aqui é bem mais acreditável. Ao governo peruano. No final das contas, o Brasil voltou para casa como a única seleção invicta no torneio, enquanto a Argentina derrotava a Holanda
e conquistava sua primeira estrela mundial. Mesmo com tantas alegações e Os caras é muito bandido, viado. Os caras é muito bandido. Os caras é muito bandido, que doideira. fontes diferentes que indicam que esse jogo foi realmente manipulado, é difícil de classificar como algo confirmado. Então, ainda cabe na categoria de teoria da Sim. Tipo, ainda não é uma certeza, mas, pô, isso aqui é bem mais acreditável, vai. Isso aqui é bem mais de boa. conspiração. O que vem agora? Corinthians... Ah, tá, o árbitro? O Amarília? Em 2013, o Corinthians chegava à Libertadores com pompa de Atenção, lá vem a Argentina de novo. atual campeão. Manteve a estrutura e reforçou seu elenco para defender o título, sendo um dos grandes favoritos para o bicampeonato. Porém, toda a expectativa recebeu um duro baque logo na estreia. O Timão enfrentava o San José de Oruro lá na Bolívia, e logo com 5 minutos de jogo, Guerreiro abriu o placar para os corintianos. Na comemoração, um torcedor disparou um sinalizador que atravessou o setor visitante e atingiu um torcedor do San José, Kevin Espada, de 14 anos. O projétil de 20 centímetros atingiu o olho do jovem a 300 km por hora. Acho que os caras ficaram presos um tempo e tal, pá, e também, né, pô, matou um cara, literalmente assassinado. Se não for preso nem por assassinato, acabou o mundo. O que infelizmente causou sua morte instantaneamente. Ao término do jogo, 12 corintianos foram presos na Bolívia. 5 deles permaneceram por 10 meses até a liberação. E o regulamento da Conmebol previa que os clubes poderiam ser punidos pelo comportamento inadequado da torcida, como por exemplo, usar sinalizador. Essa pena poderia ser de uma simples multa até a exclusão da competição. Existia um risco sério do clube acabar excluído do torneio pela gravidade do acontecimento. Então, depois de 2 semanas, foi realizado o julgamento para decidir as consequências. A pena foi de apenas uma multa de cerca de R$400 mil e a proibição do clube levar a torcida na condição de visitante por 18 meses. Os corintianos respiraram aliviados e acharam que o sonho do Bi continuava de pé. O clube passou tranquilamente pela fase de grupos, como líder, para nas oitavas de final acabar caindo contra o Boca Juniors, reeditando a final do ano anterior, em que os brasileiros se deram melhor. O jogo de ida... O mano mandou aqui no chat aqui assim o seguinte: a multa jamais irá trazer a vida de volta. É verdade, mas aí assim, pô, o culpado tava preso. A gente vai fazer mais o quê? Tá ligado? Porque, tipo assim, é uma merda, né? Porque é um torcedor do Corinthians, mas, pô, o Corinthians em si, apesar de ser um torcedor do Corinthians, como é que você vai? É uma situação difícil. Tipo assim, você vai punir, tirar o time da Libertadores, mas o Corinthians mesmo em si, pô, ele não foi lá e entregou o rojão na mão do cara e falou, faz isso. Então é meio complicado. O mínimo era o responsável estar preso. E nesse caso tava. Então, pelo menos o mínimo importante estava feito. Foi vencido pelos argentinos por 1-0. E na volta, no Pacaembu, aconteceu uma das piores... É foda, cara. Sempre que eu penso nisso, tá ligado? Não, mas tem que punir o time mesmo. Tira o clube da Libertadores, do campeonato que for. Da Copa do Mundo, da Champions, pune, tira o clube. O foda é que eu acho que o ser humano é tão ruim que eu não duvido de, se a gente estipular essa regra, começar, tipo assim, exemplo, tá? Eu que torço pro Vasco, eu me meter no meio da torcida do Flamengo, fazer merda para eliminar o Flamengo. Eu acho que o ser humano, ele é tão ruim que, cara, esses malucos de torcida organizada fariam isso. Porque o cara que tá disposto, e a gente vê isso acontecendo e a gente acha normal, assim, não era pra ser, mas a gente vê como normal. Pô, vira e mexe, sai notícia de organizado com organizado, os caras se matou, os caras enfiou uma barra de ferro no outro. Um cara que faz isso, ele se meteria no meio da torcida rival pra foder o time, rival. Então, assim, é uma situação muito difícil. O ser humano é ruim, cara. Tá ligado? Então é bem complicado. Então, se você coloca isso, talvez sem incentivar um outro... É difícil. Fazer lei é tenso. Piores arbitragens da história do futebol. O Corinthians foi operado de uma forma que não tem como não pensar que foi na sacanagem. Esse jogo é maluquice. Esse jogo é uma loucura. Assim, pô, o VAR hoje não é perfeito não, mas olha essa imagem aqui, por exemplo. Esse jogo apareceu no meu último vídeo sobre os maiores roubos da história da Libertadores. Se você não viu, recomendo que veja, porque eu não vou me alongar muito nos lances. Mas, basicamente, Carlos Amarília e sua equipe de arbitragem deixaram de dar... Que surpresa. Um time argentino envolvido em polêmica de corrupção. Quem poderia imaginar? Quem poderia? Pelo menos 2 pênaltis e anularam 2 gols legítimos da equipe brasileira, que acabou eliminada após empatar em 1-1.
Até para os padrões da arbitragem latina, esse jogo foi Tava ruim. muito fora da curva. E é olhando para esse cenário que surge uma teoria da conspiração a respeito da motivação disso. Muitos viram como a Conmebol tirando o Corinthians da Libertadores o mais rápido possível na marra por conta da morte de Kevin. É dito que a Conmebol não teve coragem de eliminar o Corinthians no tribunal e tentou fazer de forma natural. Mas fato era que o Corinthians não podia. Eu não sei se eu acho que tem a ver com a morte do torcedor lá, não. Acho que é mais uma parada de, mano, o Boca precisava de ajuda e o Boca tinha poder e influência pra conseguir a ajuda da arbitragem. E aí mexeu uns pauzinhos e conseguiu, tá ligado? Acho que não tem nada a ver com, nossa, a gente queria punir o Corinthians, mas ficou com medo. Sei lá. Em hipótese alguma ganhar a Libertadores. Depois Acho que só foi roubo mesmo. Pois é, só roubo, só roubaram. Argentina ali, Boca e tal. do que aconteceu com o jovem boliviano. A Conmebol não ia deixar. Anos depois, vazaram áudios de um influente cartola argentino, Julio Grondona, que confirmaram que houve manipulação na escolha do árbitro. Alguns membros da direção corintiana, na época, chegaram a declarar publicamente que acreditam que a arbitragem catastrófica de Amarília foi a forma que a Conmebol encontrou de eliminar o Corinthians depois da tragédia de Oruro. Sei lá, mas vamos aqui, né? Caso Everton com H. Ah, tá, Portuguesa. Portuguesa vendeu a vaga na Série A. Tá, Portuguesa, tapetão Fluminense, pode crer. 2013 foi um ano que deu o que falar. Ao término da rodada final do Campeonato Eu não vou nem falar quem tá em 18º, não. Vamos, segue o vídeo. Brasileiro, foram rebaixados Náutico, Ponte Preta, Vasco e Fluminense. Tinha pra que ler? Não tinha pra que ler, mas tudo bem. Porém, bizarramente, naquela mesma rodada, houveram 2 escalações irregulares. Algo relativamente raro e que acabou Foi o Everton e foi o André Santos do Flamengo, é isso? mudando as equipes que foram para a segunda divisão. No dia 7 de dezembro, o Flamengo escalou o lateral André Santos para o duelo contra o Cruzeiro. Porém, o jogador tinha sido expulso na final da Copa do Brasil e, portanto, estava suspenso e não poderia atuar. De acordo com o regulamento do Campeonato Brasileiro, a escalação de um atleta irregular deveria retirar 3 pontos, mais os pontos conquistados pela equipe na partida em questão. Como o jogo empatou, o Flamengo perderia 4 pontos. Sem esses 4 pontos, o Flamengo iria de 49 para 45 e cairia da 11ª colocação para a 17ª, salvando o Fluminense e entrando na zona de rebaixamento. Mas antes que os rubro-negros entrassem em desespero, no dia seguinte a esse jogo, Portuguesa e Grêmio entravam em campo em uma partida que não valia rigorosamente nada. Tudo se encaminhava para um 0-0 bem chato. Porém, aos 33 minutos do segundo tempo, Everton entra no lugar de Wanderson. O problema é que Everton também estava suspenso, fazendo com que a Portuguesa, assim como o Flamengo, fosse punida com a perda de 4 pontos, indo de 48 para 44. Por sua vez, caindo para a 17ª colocação, salvando a pele do Flamengo e caindo para a segunda divisão. Não é tão comum jogadores serem escalados irregularmente. Imagine só 2 na mesma rodada. Isso alimentou teorias da conspiração de que, na realidade, a Portuguesa tenha deliberadamente escalado o atleta irregular, em troca de uma compensação financeira. Cara, se foi, eu acho que não, tá? Mas se foi, pô, foi a pior venda da história da humanidade. Porque o time não só caiu pra Série B, como pra C, pra D. Tipo assim, se de fato vendeu, nossa, que cagada que fizeram. Que cagada, meu Deus do céu. Eu lembro do tempo da Barcelusa, a Portuguesa na Série B sendo tratada como Barcelona, tá ligado? Barcelusa. Então era um time potência de Série B e tal, aí sobe pra A e, cara, se por acaso de fato venderam esse rebaixamento e tal, pá, o que eu acho que não, tá? Não é possível que os caras foram tão bons assim. Mas se foram, nossa, top 10 arrependimentos da história. Os suspeitos eram Flamengo e Fluminense. As teses eram as seguintes. A primeira seria que o Flamengo escalou André Santos de forma irregular, percebeu a cagada que fez e ofereceu dinheiro para que a equipe paulista, que jogaria no dia seguinte, cometesse o erro. A outra dizia que o Fluminense, ameaçado de rebaixamento, teria encomendado a entrada de Everton como um plano B,
caso o clube não conseguisse o resultado que o salvasse dentro do campo. O que realmente Se foi, os caras da Portuguesa foi muito idiota. Nossa, Deus do céu. acabou acontecendo. A revista Placar publicou que representantes dos clubes cariocas se reuniram dias antes da rodada final para procurar soluções e brechas para evitar que 2 times do Rio fossem rebaixados, o que seria catastrófico para as verbas de televisão do ano seguinte. O Ministério Público chegou a concluir que a Portuguesa vendeu a vaga, porém, anos depois, o inquérito foi arquivado por falta de evidências. Se a vaga foi comprada, o dinheiro deveria aparecer em algum lugar. Mas nenhuma quantia suspeita foi encontrada nas contas da Lusa e nem de nenhum funcionário. Fato é que a CBF avisou o clube que a suspensão do atleta ainda não tinha sido cumprida, o e-mail foi visualizado, mas essa informação nunca chegou até o treinador Guto Ferreira, seja por sabotagem ou incompetência. Embora a versão oficial, confirmada pelo próprio presidente da Lusa, é de que foi tudo cagada, muitos seguem acreditando em uma trama. É que é aquilo, né? O que é pior? A gente escalou errado porque a gente era burro e não sabia? Ou a gente escalou sabendo que era errado, mas a gente tava ganhando dinheiro? Tipo assim, as duas opções são merdas, tá ligado? Numa você é moralmente correto, porém você é mais estúpido. Na outra você é menos estúpido, você é esperto. Só que, pô, moralmente falando, você é péssimo, né? Trama pela compra da vaga da saudosa Portuguesa na primeira divisão brasileira. É isso. É o clássico na final da Champions. A UEFA tentou arranjar o clássico na final da Outra Champions. teoria da conspiração muito difundida, principalmente na Europa, é de que a UEFA manipulou diversos sorteios para tentar fazer um El Clássico na final da Liga Não duvido. Não duvido. Não duvido. dos Campeões. Na temporada 2010-2011, Barcelona e Real Madrid fizeram uma das semifinais da Champions. O Barça se deu melhor e avançou à final, onde acabou campeão posteriormente ao derrotar o United. Nessa época, começava a aflorar a rivalidade entre Messi e Cristiano Ronaldo, que dominariam o futebol mundial pelos próximos anos, um com a 10 do Barcelona e o outro com a 7 do Real. A UEFA viu naquilo um prato cheio para ganhar muito dinheiro. Seria muito conveniente para o espetáculo que essas duas figuras fizessem a final da Liga dos Campeões, a competição de clubes mais badalada do futebol. O que esse pesa que era bom não tá escrito, tá ligado? Quem viveu, viveu. Que de quebra seria um clássico nacional dos mais viscerais do planeta. Eu tô até hoje, eu não sei vocês, mas eu tô até hoje sonhando com o clássico na final. Vai ser Imagina o dia que isso acontecer, tá ligado? Vai ser um bagulho absurdo. Eis então que em 3 das 4 temporadas seguintes, Barcelona e Real Madrid estariam presentes nas semifinais. E em todas estariam em lados opostos. Ah, mas é matematicamente possível, vai. Pô, 4 vezes seguidas. É possível, não é nenhum absurdo. Não é como se fosse, sei lá, pô, 20 vezes, em nenhuma delas caíram no mesmo lado da chave. Assim, 4 é um pouquinho improvável, mas é possível, não é nenhuma atrocidade. Mas calma aí, vamos ver se tem alguma outra prova. Pode ter sido sorte? Pode, mas a probabilidade não é favorável. E isso já foi suficiente Mas também não é tão desfavorável assim não, tá ligado? Não é tão absurdo também não. para surgirem suspeitas e teorias a respeito de manipulação no sorteio. A tese era que as bolinhas eram colocadas no congelador horas antes do sorteio para que elas ficassem frias e se diferenciassem das demais no momento de sortear. E se essas teorias forem verdade, não dá para dizer que a UEFA não fez a parte dela. É igual eu falei, eu não duvido. Sabe, isso aqui é o tipo de coisa que, cara, faz sentido mercadologicamente falando, seria um produto muito foda, uma final de Champions League, começa Cristiano Real, Barça, pô, seria uma loucura. Então não duvido, mas sei lá, as provas que se tem pelo menos até agora aqui é meio fraca. Mas infelizmente, os espanhóis não. Na temporada 2011-2012, tanto o Barcelona quanto o Real Madrid acabaram eliminados nas semifinais. No ano seguinte, 2012-13, a dupla espanhola novamente sucumbiu nas semis para os alemães 7-0 Bayern no Barcelona, que loucura. Bayern e Borussia. Em 2014-15, o Barcelona conseguiu chegar à decisão após bater o Bayern. Porém, o Real ficou no caminho para a Juve. Moleque, imagina essa final, tá ligado? Trio MSN versus Cristiano Ronaldo do outro lado. Meu Deus do céu. Versus o trio BBC. Depois, um árbitro acusou a UEFA de manipular sorteios, mencionando especificamente a edição de 2012-13, uma das citadas agora há pouco.
Ele afirmou que o sorteio colocou Barcelona, Bayern e Real em chaves separadas, evitando que o Málaga encontrasse o caminho de um dos espanhóis, porque seria um confronto menos interessante financeiramente para a entidade. Como eu falei, é o tipo de coisa que eu fico mais propenso a acreditar ser real, sabe? Segundo o árbitro, foi utilizada uma técnica de vibração para manipular as bolinhas. Manipulação no chaveamento não é uma teoria nova. Nós já vimos nesse próprio vídeo Platini admitindo que colocou França e Brasil em lados opostos propositalmente. Um executivo da FIFA que participou da organização de mundiais confirmou a tese afirmando que os sorteios das Copas em que trabalhou foram manipulados, como em 94, onde um dia antes já se sabia que o México seria sorteado para jogar em Orlando. E dito e feito, Blatter, que foi acusado. É que assim também, não sabe o quanto nessa você não pode acertar também na cagada, né? É claro que isso aqui é mais específico, mas é tipo quando uma mulher tá grávida e você fala, cara, eu tive uma visão, vai ser menina. Tipo assim, você tem 50% de chance de acertar. Então, é claro que no caso ali não é um bagulho tão fechado assim, é mais aberto, mas sei lá, alguém vai ter que jogar em Orlando. Você pode falar meio que na cagada e acertar na cagada. Existe essa possibilidade também. Então, fazendo aqui o papel de advogado do diabo, tem essa possibilidade. Acusado de manipulação, porque era o responsável pelos sorteios nessa época, disse que em Copas do Mundo nunca aconteceu, mas em nível europeu, sim, era uma prática comum, com a Não duvido, eu de fato não duvido. famosa técnica das bolinhas frias. Tá, show. Dr. Fuentes e o doping. Caso obscuro de suspeita de doping Dr. no futebol. Fuentes foi um médico espanhol Que isso, ninguém tá puro? O que aconteceu? que foi peça principal de um escândalo de doping no ciclismo que veio à tona em 2006, a Operação Puerto. Durante as investigações, surgiram indícios que ligavam o Dr. Fuentes ao futebol. O jornal francês Le Monde publicou que supostamente 4 clubes contrataram seus serviços: Real Supostamente. Madrid, Barcelona, Valência e Betis, Tá, mas o que ele arrumava? Tipo, que tipo de produto estamos falando aqui? Calma. sugerindo que ele teria elaborado planos de preparação para essas equipes que incluíam práticas de doping. Todos os 4 clubes negaram o envolvimento, e o médico também. E a Operação Puerto nunca foi muito além do ciclismo. O Le Monde ainda foi processado pelas acusações sem provas. Então esses casos no futebol acabaram passando sem maior apuração. Mas em 2013, uma investigação interna da Real Sociedad chegou à conclusão de que o clube pagava 327 mil euros anualmente a Dr. Fuentes entre 2000 e 2005. Curiosamente, em 2003, o clube teve sua melhor colocação recente no Campeonato Espanhol. Um segundo Caralho. E eu achando que só o Real Madrid tinha o raio, tá ligado? Que doideira. Achando que só o Rodrigo era o raio. lugar, Enfim. levando muitos a crer que Dr. Fuentes estava por trás do sucesso de muitos clubes espanhóis no final dos anos 90 e início Você para o jogador pra dar entrevista, o maluco todo se coçando, todo se tremendo, quase babando, tá ligado? Mas a bola rola e eles correm que nem uns malucos. dos anos 2000. Mas esses O maluco trazia a pura, tá ligado? Aqui deixou o Didi Mocó. Vai vendo. casos teriam sido acobertados pelas autoridades espanholas, que temiam o grande impacto desse escândalo no futebol mundial. Aqui deixou o Ronaldo fenômeno, vai vendo. Nessa mesma época, outro grande escândalo de doping assombrava a Juventus. Em 2004, o médico do clube Ricardo Agrícola foi condenado por fornecer drogas O sobrenome do cara é Agrícola? Baita sobrenome. Forneceu o para quê? melhorar o desempenho de atletas entre 1994 e 1998. Um especialista alegou que era praticamente certo que jogadores da Juve tomaram substâncias ilícitas, nem que seja em pequenas doses, citando Antônio Conte, Del Piero e Didier Deschamps. Vale lembrar que nesse período, em 96, a Juventus foi campeã da Liga dos Campeões. Ninguém tá puro. Porém, em 2005, o médico e o diretor do clube que haviam sido condenados foram inocentados após apelação. O doping no futebol é um assunto polêmico e que envolve muitas teorias da conspiração. Afinal, é um dos esportes com menor incidência de casos, apesar de ser um dos mais praticados, o que leva muitos a acreditarem que há um acobertamento por parte de entidades. Na pelada que eu jogo sábado, se tivesse doping, o que ia ter de gente caindo? Porque assim, nem ferrando os caras tá puro. Assim, o mais fraco ali tava... A pelada começa às 4 da tarde. O mais fraco tá desde 9 horas da manhã no bar, tá ligado? O mais fraco.
O mais fraco, ele tá cheirando a 51 a 3 metros de distância. Maiores. Houveram alguns casos de equipes que levantaram suspeitas Você joga a bola pra ele dominar, a bola cai no chão, passa 20 segundos, aí ele faz movimento com o peito, tá ligado? O mais do fraco. uso de substâncias ilícitas no futebol, como por exemplo a seleção russa na Copa do Mundo de 2018, devido ao espetacular rendimento físico do time mesmo passando por 2 prorrogações e que consagrou Por que será? a melhor campanha na história das Copas, chegando até as quartas de final. Tudo explodiu quando a Agência Mundial Antidoping descobriu um escândalo institucional de doping na Rússia, que tirou o país da Copa de 2022 e das Olimpíadas de Tóquio. Apesar de alguns jogadores do time de futebol terem sido investigados, o caso foi arquivado pela FIFA por falta de provas. Essas teorias também rondaram O mano falando aqui um bagulho. Era só um jogador pisar no Bayern, antigamente, que ele virava monstro. Lembra do Leva, do Coutinho? Tem isso, tem uns times que o cara chega lá meio mirradinho, magro, igual eu assim, e aí dá, sei lá, 6 meses que ele tá no time, blá, o cara tá enorme, o cara tá gigantesco, tá ligado? Mas aí eu acho que é só treino e alimentação e, sei lá, o pessoal levando um pouquinho mais a sério. Eu acho que tem clube que exige um pouco mais do que outros, tá ligado? Mas é só isso. Bayern de Munique na temporada de 2020, em que o clube conquistou a famosa Champions da pandemia. Fóruns e redes sociais suspeitaram do anormal aspecto físico de muitos dos jogadores do clube bávaro, que notavelmente estavam muito mais fortes do que Ah lá, olha o tamanho, olha o braço do Leva, viado. Que em loucura. qualquer outro momento de suas carreiras. Apesar dessa ser uma teoria relativamente conhecida, não existe nenhuma prova ou outro indício que aponte para essa direção. Perfeito. Eu acho que no Vasco deve estar... Ah, nossa, Vasco tinha que... Sempre vai ter que ter o Vasco que é esquisitíssimo, mas no Vasco tá tendo um doping contrário. É igual eu falei, tá tipo a minha pelada. Os caras tá bebendo antes de jogar, tá fumando. Assim, tá um doping inverso, tá ligado? Os caras entram morto. Pô, assim, o que os jogadores do Vasco devem estar bebendo e fumando no intervalo do primeiro tempo? Vocês já viram o quanto que dá 15 minutos do segundo, tá todo mundo... Assim, o pré-treino deles tá sendo um Marlboro. Só pode. OVNI, esse aqui é muito bom. A existência de seres extraterrestres é uma das mais populares teorias da conspiração. Sim. Existem vários relatos de avistamentos de objetos voadores não identificados. Assim, eu moro no interior, tá ligado? E aí, pessoal da roça, pô, eu já moro no interior, se você vai pra roça daqui ainda, aí mesmo que vai ter gente que jura de pé junto que viu lobisomem, que viu mula sem cabeça. Não, porque de madrugada, enfim... E, curiosamente, o maior avistamento Ó o lobisomem, coletivo de um ó o OVNI lobisomem. aconteceu em um jogo de futebol. Era a noite de 6 de março de 1982, no estádio Morenão, no Mato Grosso do Sul, onde o Operário recebia o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. Os donos da casa venceram por 2-0, mas as manchetes da época só falavam sobre um suposto disco voador. É relatado que durante o primeiro tempo, um OVNI surgiu no céu sobre o estádio. O objeto emitiu Cara, tinha que ser o Vasco uma porra dessa, não tem jeito. uma forte luz sobre o campo, chocando os 24 mil presentes no episódio. Mano, penso que isso aqui é anos 80. Não tem como ter sido, sei lá, um drone. Tá ligado, mano? Tecnologia muito limitadinha, anos 80. Segundo relatos do próprio árbitro, o jogo foi paralisado nesse momento, sendo retomado após o sumiço do disco voador. Apesar dos relatos dos 20 mil presentes, não existe nenhum registro fotográfico, em áudio ou vídeo do incidente. O que torna tudo mais estranho é que os gols do jogo estão disponíveis no YouTube. Porém, o jogo completo se encontra apenas nos arquivos da Globo, não estando disponível a público. Uma reportagem foi feita anos atrás, onde repórteres assistem ao VT completo do jogo, relatando que não existe nenhuma paralisação ou aparição estranha durante a transmissão, contradizendo os testemunhos de milhares de espectadores, além do próprio árbitro e de alguns dos jogadores. É foda isso aqui porque você pensa, então era mentira simples, mas aí você pensa o seguinte, por que todo mundo decidiu mentir? Tipo assim, ninguém tava ganhando nada com isso, por que todo mundo, tá ligado? Pô, 20 mil pessoas, 20 mil cabeças, todo mundo... Por quê? Então fica meio esquisitinho, mas enfim. Em campo. Teorias dizem que, a mando do governo, a Rede Globo alterou a fita daquela transmissão, ocultando o trecho da aparição e empurrando para debaixo do tapete. Mano, eu acho que quando se fala de Brasil OVNI,
nada é mais bizarro, nada tem mais pontos esquisitos do que o ET de Varginha. Pode parecer meio meme, mas, cara, o ET de Varginha tem umas histórias ali bem esquisitinhas da época, tá ligado? Não tô nem falando que eu acredito e tal, não. Mas, assim, ali tem umas coisas. Ali, tipo assim, o governo agiu meio estranho. Agora, o Brasil também tem o ET Bilu, que é um bicho que pula no meio... Não, vamos ver aqui. Skills and Goals, ET Bilu. Pera aí, ET, pra quem não conhece, reportagem da TV Record, obviamente. Era alguém no meio do mato. Cara, o ET falava português. Calma aí. Nossa equipe também registrou imagem. Fun fact, eu vi isso aqui ao vivo na TV na época, e eu era criança. E eu fiquei tipo... Mas enfim, eu era criança. Um suposto alienígena. Se bem que não também, eu lembro que quando ele falou em português, eu falei, não, calma aí. Calma. Ele tá falando em português? Não, calma. O ET fala em português. Calma. É noite. No escuro, ouvimos o que seria a voz de Bilu. Sim, Bilu. Desliga o rádio. Ele tem voz fina, ele tem voz de criança. Cara, isso aqui, se eu não me engano, na época, era tipo um vilarejo, uma cidadezinha que era turística por causa dessa parada, tá ligado? Então, provavelmente, era, mano, um grupo de pessoas ali fazendo bagulho pra manter o turismo daquele local vivo, tá ligado? Então, um interesse financeiro mesmo. Só que, pô, os caras fizeram o ET mais nada a ver da história. Desligar o rádio? Tá, vou desligar. O grupo pede um sinal ao suposto extraterrestre. Dá um sinalzinho de luz. Ó, gente, não conta pra ninguém, tá? Mas eu, Josão, também sou um ET. E você fala, não, você é um ser humano, eu tô vendo. Não. E aí eu vou até te provar, tá? Vou dar um sinal de luz. Provei, então tá bom. Espero que agora todos aqui concordem que eu sou um ET. Nós estamos juntos, essa aí foi a minha prova. Ah, Josão, mas não tinha celular na época. Lanterna também não tinha não, né? Um cara piscar uma lanterna, muito difícil. E é engraçado que ele pisca a lanterna numa altura de ser humano. Ele não pisca a lanterna a, tipo, 6 metros de altura, tá ligado? Que aí, realmente, caralho, como é que ele tá... Não, tipo assim, é uma altura de um homem adulto em pé. Enfim, eu sou um ET também, pra quem não tá ligado. Agora estou vendo. A qualidade da imagem, assim, 4K, né? 4K. Que, obviamente, é um ET... Olha que curioso. O ET, ele se disponibiliza a conversar, trocar algumas palavras, mas posso te filmar? Não, aí não. Por quê? Será que se filmar vai ficar meio evidente que é fake? Não, pô, é porque ele é tímido. É um ET que se comunica em português, mas que é tímido. Que ele quer deixar uma mensagem pro mundo, que daqui a pouco o pessoal vai falar, qual mensagem você quer deixar? E ele vai responder, ele vai falar, busquem conhecimento. Ou seja, ele tá tentando, sabe, uma comunicação intergaláctica, mas ele é tímido. Acontece, ele é tímido. Olha lá. Olha lá, ele tá no meio do mato, ele é meio com um bicho, ele é tipo, sei lá, ele é um bicho, ele pula ali e tal, tá ligado? Nosso cinegrafista mostra o momento em que Bilu dá um salto para a frente. Da cabeça, né? Cara, em algum lugar do Brasil tem um cara que fez esse papel e que ninguém sabe. E que ele deve contar pra todo mundo, tipo assim, mano, sabe o ET Bilu? Sou eu. Mano do ET Bilu, se isso aqui chegar em você, por favor, manda um salve no Insta, eu quero trocar ideia com você. Várias vezes, os integrantes do projeto pedem que a nossa equipe não... A Record também é foda. A Record, nossa, amava essas bizarrices. É isso aqui, é a grávida lá de não sei quantos filhos que era falso também. A Record é ligue foda. qualquer tipo de iluminação. Você vai conseguir acender a luz, Bilu? Apaga a tua. Ele é tímido, ele não gosta de luz. Bilu diz que quer dar um recado. Agora, hein? Um extraterrestre, um ser que é muito mais avançado do que a gente, porque ele tá aqui, a gente nunca conseguiu ir lá, mas ele veio pra cá, só que na mesma hora ele não é tão avançado assim, porque ele é tímido, ele é um bicho que pula no meio do mato, mas eu não sei como que ele veio parar aqui, ele tem uma nave espacial? Não sei. Ele é... Enfim. Ele vai dar uma mensagem. Vamos ver. Não faz sentido nenhum a história, tá? Mas enfim. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busquem conhecimento. É quase a voz do Michael Jackson, fininha, tá ligado? Apenas que busquem conhecimento. Apenas que
Busquem conhecimento. É conhecimento, tá? O contato foi de pouco mais. É isso. Então, senhoras e senhores, a gente já vai voltar aqui agora pro Star Wars Football, mas você definitivamente não esperava nesse vídeo aqui ganhar um conselho de um alienígena, mas você ganhou. Busquem conhecimento. Tá bom? É isso aí. Um alienígena que é meio bestializado, ele é um bicho e tal, ele é um troço, mas ele tá aqui, então ele é superior a gente, porque ele teve tecnologia pra vir aqui, ele aprendeu o nosso idioma, só que ele é tímido. Ele tem timidez. Ele tem timidez, enfim. Esse incidente. Apesar de não ter absolutamente nada que sustente essa teoria, esse não deixa de ser um dos episódios mais folclóricos do futebol brasileiro. Perfeito. Perfeito. Assim, se fosse pra um ET aparecer num jogo de futebol, seria um jogo do Vasco. Seria um jogo do Vasco. Seria um jogo do Vasco. Seria assim. Seria assim. Bom, Acabou? rapaziada, por esse mês foi isso. Espero que tenham Por esse curtido. mês. Se você viu até aqui, comenta aí embaixo qual teoria da conspiração. Cara, por esse mês, tá? Se você chegou aqui até o final, o meu mano JV, que é o mano do Story of Football, ele posta pouco. Só que olha isso aqui, é um vídeo muito foda, que dá muito trabalho. Então, se por acaso você ainda não tá inscrito lá no canal dele, se inscreva lá, o link vai estar aqui embaixo, porque os vídeos dele são realmente muito bons. Tá Criação do futebol, você acredita? Esse é um tema muito legal e que ainda dá pra falar muita coisa. Então, deem sugestões de teorias que, se vocês gostarem, dá pra fazer parte 2, 3, 4, 5, enfim. Não se esqueça também de compartilhar o vídeo, o que é muito importante pra aumentar o alcance. Estamos compartilhando aqui. Deixa o like e, se possível, me siga nas redes sociais. E, não menos importante, o quê? O que mais? Busque conhecimento. Apenas que busquem conhecimento. Enfim, cara, grande ET Bilu. Eu fui uma criança que viu isso ao vivo e, tipo assim, cara, quando ele pulava, eu tinha o quê? Uns 9, 10 anos, alguma coisa assim. Quando ele pulava no meio do mato, mano, tudo era muito novo, tá ligado? Era um mundo antes da internet. Tipo assim, já existia internet, mas eu que era pobre não tinha acesso à internet. Então, o mundo era o que a TV mostrava. E ele pulava assim no meio do mato e eu tipo, caralho. Tipo assim, hoje a TV vai mostrar um ET. Tipo assim, mano, eu vou ver pela primeira vez um ET. Muito louco. Só que aí, tipo assim, quando começou a reportagem e o ET era aquilo ali, ele falava português, eu falei, não, calma aí, gente, calma aí. O ET tá com vergonha? E assim, ele fala português e ele tem voz de criança. E ele solta luz. Calma, gente. Calma.